Aula 4, Cinemática e Controle PID. Então, eu falei nas primeiras aulas, né, sobre as primitivas da robótica, que era o Sense, Plan and Act. Então, na aula passada a gente já viu, eu falei sobre sensores, falei formas de captar informações do ambiente, que era o sensoriamento. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a parte de Act, né, a parte de ação, que é a movimentação do robô. A aula está dividida em duas partes. Primeiro, uma parte sobre o nosso robô específico, que é um robô com direção diferencial. Tá, eu vou falar nessa parte então de cinemática, apresentar um modelo do robô. E aí na segunda parte falar sobre o controle. Tá? E aí no caso dar o exemplo do controle PID. Então, cinemática de um robô com direção diferencial. Primeiro, modelando um robô com direção diferencial. O que é um robô, né, com esse tipo de configuração? É um robô como o nosso, aqui está o Pioneer, um robô que tem duas rodas, e essas rodas estão montadas num eixo comum, então elas estão no mesmo eixo. O que isso significa? Tá. Significa que, dependendo das velocidades que eu coloco, né, nas rodas, então, um robô com direção diferencial permite controle de velocidade independente. Posso colocar uma velocidade na roda esquerda e uma velocidade na roda direita, e elas podem ser diferentes. Dependendo das velocidades que eu coloco, esse robô vai fazer uma curva, tá? Uma curva em relação a esse eixo comum entre as rodas. Tá? Ou seja, vai ser uma curva em torno de algum ponto, e esse ponto, que eu vou chamar aqui de ICC, né? Instantaneous Center of Curvature, então centro de curvatura instantânea. Esse ponto é definido pelas velocidades das rodas, né? Dependendo dos valores que eu coloco, esse ponto é diferente. E esse ponto vai estar nesse eixo, no eixo comum entre as duas rodas. Tá? Se a velocidade da roda direita for maior do que a velocidade da roda esquerda, esse ponto vai estar na esquerda. Significa que o robô vai fazer uma curva para a esquerda. Se for ao contrário, se a velocidade da roda esquerda for maior, o robô vai fazer uma curva para a direita. Tá? A distância desse ponto em relação, né, ao centro do robô é dada por esse raio R, e a gente tem como calcular esse raio em função das velocidades, assim como essas duas velocidades podem ser transformadas numa velocidade linear, v, e uma velocidade angular, ômega. Tá? A distância entre as rodas eu vou chamar de L. Tá? Então a distância do centro do robô até cada uma das rodas é L sobre 2. Okay? Então com essas informações, o que a gente precisa calcular? A gente quer calcular formas de computar R, Vzinho e ômega em função das duas velocidades, que são as variáveis que a gente pode controlar. O que a gente controla é VR e VL. Tá? Sabendo, né, a relação entre raio, velocidade linear e velocidade angular, que é o que, né? Deixa eu botar aqui. Velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui velocidade linear é a angular vezes o raio. Né? Então, considerando que a velocidade angular nas duas rodas ela é a mesma, que é o ômega, né? Então a velocidade linear nessa roda, a velocidade linear na roda direita, é a própria velocidade da roda, VR. VR é ômega vezes o raio dessa roda, ou seja, da distância dessa roda até o ICC. A distância dessa roda até o ICC é R mais L sobre 2. Então, ômega vezes R mais L sobre 2 é a velocidade da roda direita. Na roda esquerda a gente faz a mesma coisa, só que agora a distância até lá é o Rzão menos L sobre 2. Então, ômega vezes R menos L sobre 2 é a velocidade da roda esquerda. Tá?
Então aqui a gente tem duas equações que relacionam ômega e R com as velocidades das rodas, e a partir dessas equações a gente vai poder achar todas as equações que nos interessam, que é a velocidade linear em função de VL e VR, a velocidade angular em função de VL e VR e o Rzão em função das duas velocidades. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Vou fazer aqui. Apagar. Então, o que a gente pode fazer no primeiro momento, tem essas duas equações, eu vou somar as duas. Né? Somar o que está no lado esquerdo da equação, aqui com aqui, e o que está no lado direito. Então, ômega R mais ômega L sobre 2, se eu somar isso com ômega R menos ômega L sobre 2, eu vou ter o quê? 2 ômega R. Tá? Então eu vou botar aqui 2 ômega R. O ômega L sobre 2 com menos ômega L sobre 2 vão se anular. Então eu cortaria aqui e aqui. E do lado direito do igual, VR mais VL. Né? Lembrando que eu estou somando a primeira com a segunda equação. Então 2 ômega R é VR mais VL. Tá? Eu sei que ômega R, vou botar de outra cor, isso aqui, ômega R é V, é a velocidade linear. Tá? Então, velocidade linear é igual a VR mais VL, e esse 2 eu vou passar para cá. Então, velocidade linear, essa velocidade aqui como é que eu botei ali? VR mais VL sobre 2. Então é a média dessas duas velocidades, o que faz sentido. Então, por exemplo, se essa velocidade da esquerda é, sei lá, 1 metro por segundo, a da direita é 3 metros por segundo, o Vzinho aqui vai ser 2, né, que é a média entre 1 e 3. Tá? Faz todo sentido. Então a gente tem a velocidade linear. Como é que a gente pode computar as outras, né, a velocidade angular e o R? Então, se eu fiz a soma das duas equações, dessa e dessa, agora eu vou fazer a subtração, por exemplo. Tá? E aí o que vai aparecer? Vamos ver aqui, voltar para o preto. Ômega R mais ômega L sobre 2, menos ômega R, e aí menos com menos, fica mais, ômega L sobre 2. Então fica no lado esquerdo, o ômega R eu vou cortar, né? Ômega R menos ômega R corta, fica ômega L sobre 2 mais ômega L sobre 2. Vai ficar ômega L sobre 2 mais ômega L sobre 2. Isso é igual, agora subtraindo do lado direito, VR menos VL. Né? VR menos VL. Isso aqui na esquerda, ômega L sobre 2 mais ômega L sobre 2, ômega L. Já vou até botar de outra cor. Então isso aqui vai dar ômega L é igual VR menos VL. VR menos VL. Então, vou tirar esse L daqui. Deixa eu ver se dá para apagar. Que tamanho está isso aqui? Ômega é VR menos VL sobre L. Tá? Então a gente tem velocidade linear e velocidade angular. Rzão, né, o raio,
pegando lá de cima, né? Pegando daqui. Espera aí, deixa eu botar... Pegando daqui, R é VR mais VL, VR mais VL, sobre 2 ômega. Então isso é igual a, vou botar entre parênteses VR mais VL, VR mais VL, sobre 2, que eu vou botar aqui, e o ômega é VR menos VL, sobre L, o L vai lá para cima. Então isso aqui é o raio, isso aqui é a velocidade linear, isso aqui é velocidade angular. Tá, tudo em função das duas variáveis de controle que a gente tem, que é VR e VL. Okay. Então aqui estão essas equações. Tá. O que a gente tira daqui? Dependendo dos valores de VR e VL, ômega vai dar o positivo ou negativo. Se for positivo, é sinal de que o robô vai fazer uma curvatura para um lado, se não é para o outro. Tá? E aí, dependendo dos valores de VR e VL, também vai mudar se o R vai ser positivo ou negativo. Tá? Se o R vai ser vai estar para um lado a curvatura ou para o outro. Ok? Então, de forma geral, é isso que a gente tem. De forma geral, VL e VR são valores diferentes. Então, para computar o R, a gente vai ter que... O raio é L sobre 2, e aí em cima VR mais VL, e embaixo VR menos VL. Ômega é a diferença de VR menos VL sobre a largura, né, entre as rodas. E a velocidade linear é a soma das duas, VR mais VL sobre 2. Tá? De forma... Agora, casos específicos. Tá? O que acontece se a gente zera uma das velocidades e deixa a outra normal? Vamos tentar fazer aqui. Deixa eu criar então vamos supor que eu tenho meu robô. Isso aqui é o meu robô. Aqui é o centro do robô. E aí no exemplo a velocidade da esquerda é 0 e a da direita é alguma coisa. Então essa aqui é 0, essa aqui é algo. Tá? O que o robô vai fazer? Ele vai fazer um movimento, né? Ele vai fazer um movimento curvatório para a esquerda, onde essa roda da direita vai andar, né? A roda da direita anda, mas a roda da esquerda não. Tá? Então, supondo que isso aqui seria um círculo, o robô faria um movimento centrado na posição da roda da esquerda. Tá? Então, o raio em relação ao centro do robô é exatamente L sobre 2. Tá? É nesse ponto que vai estar o centro de curvatura instantânea. Velocidade angular é essa velocidade vezes esse raio. Esse raio é L, né? Então VR sobre L. Se a gente substituir os valores aqui na conta vai dar exatamente isso, né? VR menos 0 sobre L, VR sobre L. E a velocidade linear, VR mais 0 sobre 2, VR sobre 2. Né? A velocidade, se aqui é 0, aqui é VR, aqui no meio, no exato metade do caminho é VR sobre 2. Tá? Então é isso que acontece se tu fixa uma velocidade e a outra é zerada. Se inverter, vai acontecer exatamente o contrário. A curvatura vai ser para o outro lado aqui, mas eu não vou desenhar.
mas seria exatamente isso, né? Ele vai girar para o outro lado, tá? Não vou desenhar, mas seria isso. Ele ia zerar, ele vai girar para o lado contrário e o centro de curvatura vai ser esse ponto. Então agora vai ser menos L sobre 2, né? Porque eu defini que para a esquerda lá, daqui para cá era positivo, então daqui para cá é negativo, tá? Menos L sobre 2. A velocidade vai ser agora negativa também, menos VL sobre L, né? E a velocidade linear, VL sobre 2. O que acontece se as duas velocidades têm mesmo valor, mas direções contrárias? Tá. Onde vai estar o centro de curvatura? Se elas têm, né, exatamente o mesmo valor, o centro de curvatura é o próprio centro do robô. Ela vai girar aqui, né, vai ficar girando ao redor desse... vai fazer um giro no lugar, né, uma rotação no lugar. E aí, dependendo do sinal, essa rotação vai ser para um lado ou para o outro. Tá? A velocidade linear é zero, ele não vai se mexer, o centro não vai sair do lugar. O centro vai ficar no mesmo lugar. E o que acontece se as duas velocidades são iguais e na mesma direção? O que acontece é que o robô vai andar para frente com essa velocidade, né? Ou seja, ele não vai fazer nenhuma curvatura. Se a gente botar as duas velocidades aqui, o denominador fica zero, então o raio seria lá no infinito, né? Na verdade, não tem. O robô vai para frente. Qualquer diferença mínima entre VL e VR vai dar um raio muito grande. O que significa dar um raio muito grande? Que significa que a curvatura que o robô está fazendo é mínima, né? A velocidade angular vai ser zero, ou próxima de zero, né? Como se ele estivesse fazendo a curva num círculo gigantesco, tá? Mas se as velocidades são exatamente iguais, não tem curvatura. E aí a velocidade linear é a própria velocidade das rodas, né? Que é igual nas duas rodas. Ok?